Antes de iniciarmos nossa jornada arqueológica em busca dessa antiga civilização, vamos atentar para uma pergunta bastante racional e segura. Qual seria a chance matemática de um prognóstico bíblico se cumprir por mera coincidência, caso não houvesse um Deus por detrás daquele anúncio? Como você sabe, há muitas predições e prognósticos no mundo afora. Elas atraem a atenção de muita gente crédula, mas questionamento sobre aqueles que percebem suas falhas e contradições. Alguns são de índole mais mística e, portanto, ficariam fáceis de serem desmascarados. Outros, no entanto, têm um ar mais científico e podem, às vezes, acertar e, às vezes, se equivocar. De qualquer modo, ficamos inseguros em confiar cegamente em algumas declarações quando o assunto é predizer o que acontecerá no futuro. Vejamos alguns exemplos de pessoas cultas e eruditas que, mesmo sem serem charlatãs, erraram feio nos seus prognósticos acerca do futuro. O respeitadíssimo produtor de cinema da 20th Century Fox, Darryl Zanuck, numa entrega do Oscar em 1948, havia afirmado 2 anos antes que a televisão não vai durar muito tempo, porque logo as pessoas irão ficar cansadas de olhar para uma caixa preta de madeira todas as noites. Errou feio, não é? Mas veja mais essas curiosas predições do futuro. O cavalo está aqui para ficar, mas o automóvel que logo passará. Quem disse isso foi o presidente do Banco de Michigan, alertando o advogado de Henry Ford para não investir na montadora de automóveis em 1903. No século XXI, o preço do computador será tão caro que isso para 5 máquinas em todo o mundo. Esta foi a declaração feita em 1943 por ninguém menos que Thomas Watson, o fundador da IBM. Não basta ser um expert para se ter certeza absoluta quanto ao futuro. Aliás, quando o assunto é prognóstico, os erros são cometidos e aos montes. E quando a fonte das predições se diz sobrenatural, aí o desastre se torna ainda maior. Há muita gente por aí caindo no conto da carochinha. E não se trata somente de gente simples. Conta-se a história de que o general Emílio Mota, um dos principais políticos da Espanha, sofreu um acidente aéreo na década de 40 e acabou morrendo. Quando os camponeses retiraram seu corpo do aeroplano, viram que ele estava só de meias. Um irmão do falecido explicou o fato. Uma vidente certa vez dissera ao general que ele morreria calçando botas. Por este motivo, ele as tirava toda vez que viajava de avião. Mesmo com absurdos como estes, muitos continuam acreditando nos videntes sem ao menos procurar evidências de sua legitimidade. Parece até que gostam de ser enganados. Você já viu como a cada final de ano aumenta o número de pessoas estranhas que vão à TV fazer previsões sobre o ano que se inicia? Elas usam de tudo: tarô, cristais, búzios. Assim mesmo, pouco do que dizem acontece realmente. Não obstante, bastam 12 meses e lá estão elas novamente fazendo suas previsões absurdas e aumentando ainda mais o ibope da emissora que as contrata. E quanto à Bíblia? As suas profecias são meras especulações sem sentido, como muitas daquelas que encontramos por aí? Afinal de contas, ela se diz a palavra de Deus e anuncia que Deus é o único que sabe o fim desde o princípio. Isso está em Isaías, capítulo 46, verso 9. Vemos o texto. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o começo, e desde a antiguidade as coisas que ainda não aconteceram. Será que podemos realmente acreditar nisto? Antes de responder a esta pergunta, voltemos àquela questão apresentada no início desse programa. Quais as matemáticas de uma profecia bíblica se cumprir por mera coincidência? O Dr. Peter Stoner, ex-catedrático de matemática e